Fala, povo bonito! Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês. Espero que vocês estejam se cuidando e espero que vocês acompanhem aqui até o final, até o finalzinho. Mais uma aulinha de história. No caso, hoje, aula 37, História Geral, na nossa sequência. Título da aula: Nações e Nacionalismo. A gente vai discutir isso hoje, o conceito de nação, o conceito de Estado, o que é o nacionalismo, vamos ver alguns casos e fuçar em tudo isso, tá? Rapidamente, só para a gente não perder o costume aqui, de onde nós estamos vindo, né? E eu gosto sempre de fazer isso porque quando a gente estuda só história, a gente já fica um pouco perdido, sabe? Porque são muitos eventos, muitos contextos para estudar em pouco tempo, né? Ainda mais você aí que está na pegada de vestibular e tal, então revisa muito, faz muito exercício, acaba um conteúdo, já começa outro. E isso somado ainda à dificuldade de você não ter só história para estudar, você tem outras coisas. Então eu gosto sempre de colocar esse retomando aqui, peço até desculpas, às vezes fica meio chato, meio prolixo, mas eu acho que ajuda algumas pessoas a chegar ali e falar, pô, então é aqui que nós estamos, o contexto é esse, nós estamos falando, por exemplo, da Europa no século tal e o que aconteceu antes, eu dou um panorama geral, tá? Isso, para falar a verdade, ajuda até a organizar a minha cabeça, no fundo, no fundo. Então aqui é o seguinte, para a gente retomar, a última aula que você assistiu, né, ou as últimas aulas, a gente estava falando ali das revoluções, primeiro dos movimentos operários, do movimento operário, né? Depois você tem ali um pensamento social, que é uma crítica ao capitalismo, vai aparecer o socialismo utópico, o anarquismo, o socialismo científico do Marx. Resumindo, existe no século XIX, esse é o nosso cenário, século XIX basicamente Europa, tá? Existe uma sociedade capitalista industrial se desenvolvendo, uma sociedade capitalista industrial burguesa liberal se desenvolvendo. Só que esse processo tem muitas consequências, tem muitas contradições. Então você tem um grupo de trabalhadores explorados que está se formando, a galera sem direitos, você tem as mulheres querendo participar do processo, você tem os camponeses, né, também chegando querendo terra, você tem a monarquia tentando não cair, a indústria se desenvolvendo, o capitalismo se consolidando, cara, é tiro, porrada e bomba para todo lado, né? E aí, nas últimas aulas a gente tem discutido um pouco essa ideia do liberalismo, né? Um liberalismo conservador, um liberalismo mais progressivo, a ideia da gente poder discutir além do que a burguesia quer do liberalismo econômico, político e jurídico, dos direitos e tal, mas também a gente começar a pensar aí em direitos sociais, esse é o tal do pensamento social. E aí você viu ali comigo as revoluções de 1830, povo e burguesia junto, depois 1848 só o povo, que não aguentando mais passar fome e ser oprimido, sai da terra, né, que nem uma flor explodindo aí, revolução, primavera dos povos. Então, tipo assim, a França foi, aí passou por uma república de novo, depois virou império na mão do Napoleão III. Nós estamos num contexto aí do século XIX com tudo isso acontecendo. E aí eu acho muito importante essa aula, eu vou tentar deixá-la o mais simples possível para você, porque foi de uma maneira muito simples também. Não que eu esteja desconfiando da sua capacidade de entender coisas complexas, não é isso, porque eu sei que rola. Mas, de uma forma bem simples, eu consegui entender e esse conteúdo de hoje abriu um pouco a minha cabeça para vários outros assuntos, inclusive de atualidades. Eu espero que ajude vocês também, tá? O objetivo de hoje é compreender o processo de formação desses conceitos, né? Estado, nação e nacionalismo, a gente vai falar disso daqui. Analisar os símbolos da identidade nacional. Como que se constrói uma identidade nacional? Quem falou que a bandeira tem que ser assim, que o herói, o nome da rua, o hino, como é que isso é construído, né? Nós vamos analisar isso, eu vou dar alguns exemplos, principalmente da história do Brasil, porque como a gente estuda muito o Brasil, acho que fica mais fresco na nossa cabeça. Apesar de ser história geral, às vezes eu vou usar exemplos do Brasil. E também a gente precisa comparar diferentes movimentos nacionalistas, né? E aí, especificamente, a gente vai olhar dois casos aí emblemáticos no século XIX, dos processos que a gente costuma chamar de unificações tardias, né? Se você encontrar esse termo no vestibular, unificações tardias, nós estamos falando das unificações do que virá a ser a Itália, né? E a Alemanha. A gente vai falar disso também. 4 passos eu separei para a gente dar hoje aqui, ó. Vamos falar do conceito de Estado e nação e refletir sobre algumas coisas. Vamos falar do nacionalismo,
Nacionalismo é um processo social. A gente vai entender se é uma construção, se é natural, deixa para a hora certa aqui. Vamos falar da unificação da Itália e da unificação da Alemanha, né? Unificação italiana e unificação alemã. Tá bom? 4 passos para a gente dar. Vou tentar ficar dentro dos 30 minutinhos aí, padrão, para ficar suave na nave. Tranquilo? Então vamos lá. Estado e nação. Vou começar por nação. Pensa comigo, ó, o que é nação? O que é uma nação? O que você entende por nação? Aí é uma pergunta bem chuva de ideias mesmo, né? Quando fala nação, você lembra do quê? Pense em algumas coisas aí. Você lembra de patriotismo, você lembra de alguns heróis, você lembra de história, você lembra de feriado, você lembra de bandeira, do que você lembra? Eu coloquei um monte de bandeira aqui, porque quando fala nação a gente pensa logo nos símbolos, né? Vamos dar uma definição para nação? Nação é uma comunidade humana, ok? Uma comunidade humana, e aí a nação ela é feita por uma sociedade que ocupa um determinado território, uma comunidade humana, uma sociedade que ocupa um determinado território e inclui nessa comunidade, nessa sociedade, um senso, uma ideia de pertencimento que dá identidade a essas pessoas. Então vou repetir. É um grupo de pessoas que moram num determinado lugar, que vivem num determinado lugar, ou que compartilham um determinado lugar. Depois vocês vão ver que não necessariamente eles precisam estar no mesmo lugar para se sentir parte da mesma nação, mas calma. E esse grupo de pessoas, eles têm um senso de que nós temos uma ideia de pertencimento, ou seja, eu e você, para sermos considerados da mesma nação, por isso que muitas vezes a ideia de nação, de pátria, vem uma figura feminina, a ideia da mãe, né, da maternidade, assim, e aí você tem os filhos da pátria, que somos eu, né, e você. E aí você tem a ideia de que eu e você, nós temos algum senso de pertencimento, tem alguma coisa que liga a gente. Por exemplo, nesse vídeo tem alguma coisa que liga a gente? Tem, a camiseta do Bob Marley, né? Cara, eu tô falando em português e vocês estão me entendendo. Existe uma ligação, existe um senso de pertencimento. Se você tá no estrangeiro e tá numa fila e tá meio perdidão num outro país, não sabe o que fazer, eu passo falando do seu lado assim, você fala, puto, o cara é brasileiro, mas eu vou falar com ele, vai me ajudar. Passo com a camisa eu não uso camisa da CBF, mas eu sou contra a corrupção. Aí eu falo assim, esse cara aí é brasileiro, cara. O cara passou com a camisa do Corinthians. A camisa do Corinthians dá pra usar, mesmo eu sendo palmeirense, democracia corintiana. Esse cara aí vai me ajudar, eu tenho algum senso ali com ele. Aí parece que ser assim, da mesma nação, carrega um sentimento também de uma história comum. Nós temos um passado em comum, talvez um destino em comum, nós estamos caminhando para o mesmo lugar. A cultura, de um modo geral, dá liga entre essas pessoas para esse sentimento de pertencimento, às vezes até a religião. Então, pensa o seguinte, essa comunidade, então, na ideia de nação, ela tem um senso de pertencimento que dá identidade para essas pessoas. Então as pessoas perguntam, o que você fala? Pô, sou brasileiro. E o que é ser brasileiro? Aí a gente consegue explicar. E só um outro brasileiro, às vezes, vai conseguir entender o que é ser brasileiro. Tudo bem? Essa é a ideia de nação. Agora, o Estado, por sua vez, o Estado é o organismo, é a organização política e administrativa de um determinado território. Então isso é o Estado, a organização política e administrativa de um determinado território. Esse Estado, ele tem instituições, ele é soberano, ou seja, ele mesmo decide por ele, tem instituições, ele pode ter formas diferentes, pode ser um Estado unitário, pode ser uma federação, mas é um Estado, é a organização política e administrativa de um rolê. De um rolê não, de um rolê, mas de um território, tá? Agora, olha só que legal, quando eu entendi isso, parece ser muito simples, mas isso abriu várias portas na minha cabeça. Porque a ideia de nação eu entendi, beleza, uma comunidade humana e que compartilha um senso de pertencimento que dá uma identidade para eles, uma cultura parecida, uma história, uma religião, uma língua, enfim, tem alguma coisa ligando esse povo, tem traços comuns ligando essa galera. E essa galera, então, organizada num território com instituições políticas e administrativas, aí ali tem um Estado. Se você juntar a nação com o Estado, você forma um país.
Beleza? É assim que nasce um país. Algumas questões para a gente pensar ainda no primeiro tópico aqui. Por exemplo, vamos àquela história do ovo e da galinha, né? Quem nasce primeiro, o Estado ou a nação? E aí? Quem nasce primeiro? O Estado ou a nação? Será que já aconteceu, por exemplo, de primeiro nascer uma nação, um povo que tem um senso de pertencimento e essa galera lutar e conseguir formar um Estado, conseguir formar na consequência, né, na sequência um país? Você lembra de algum povo que isso aconteceu? Vou deixar para você pensar. Uma galera que se sentia parte de uma mesma coisa, tinha um senso de pertencimento e aí lutaram e conseguiram formar um Estado. Isso pode acontecer e aconteceu durante a história. Agora, se você, por exemplo, só para não ficar sem nenhum exemplo, se você não lembrou de nenhum, olha, por exemplo, os judeus, o Estado de Israel. Beleza? Agora vamos pegar outro exemplo. Agora vai ficar mais fácil porque eu fui falar de Israel, né? Mas existe também assim a possibilidade de nascer primeiro o Estado e depois nascer a nação? Ou seja, primeiro faz uma delimitação territorial, política, administrativa e depois se constrói a ideia de nação, do que é ser daquele lugar, o que é ter aquela nacionalidade. Aí você deve ter lembrado, por exemplo, de história do Brasil, né? Primeiro fez lá a independência, construiu um Estado e tal. E durante o século XIX, a gente foi construir a ideia do que era ser brasileiro. E estamos construindo isso até hoje. Ou, por exemplo, no caso da Itália, né? Na unificação italiana teve uma frase famosa que se popularizou, que era assim: nós fizemos a Itália, agora nós temos que fazer o italiano. Então acontece também de nascer primeiro o Estado e depois a nação, ou vice-versa, tá bom? Depende do caso, nos mais de 200 países aí que nós temos. Outra questão que eu queria levantar aqui com vocês existem nações, por exemplo, já que você já sabe o que é uma nação, essa comunidade humana com traços, pertencimento e identidade, existem nações que não têm Estado? Existem nações sem Estado? Lembra de alguma? Pensa aí. Eu falei de Israel, né? Os palestinos estão lutando pela formação de um Estado. Tem uma galera ali que tem um senso de pertencimento. Ah, tá, não tem um Estado, beleza. Os curdos, você deve ter lembrado também. Ou a própria situação de Israel, num processo histórico, né? Você tinha ali comunidade judaica sem um Estado e aí há uma luta pela criação do Estado de Israel e isso acontece em 1947, mas não acontece com os palestinos. Então olha só como é que isso tem a ver com a atualidade, tem a ver com geopolítica, né? Agora, olha que interessante, quando a gente fala de uma nação sem Estado, e a gente pensa numa situação ruim, a gente vai logo lá para a Ásia, para o Oriente Médio, para alguns conflitos da Europa. E se a gente for brincar, né, de pensar no Brasil? Tem alguma nação no Brasil que está sem Estado? Uma nação que não se encaixa no Estado brasileiro, por exemplo? Eu não vou entrar nesse assunto, só vou provocar vocês, senão eu vou ganhar o apelido de cacique e de funai de novo, né? Mas olha a questão dos indígenas. Nós temos dezenas de nações indígenas. Porque o conceito de nação não é uma galera que se sente parte de um mesmo rolê, que tem uma ideia de pertencimento, fala a mesma língua, acredita na mesma coisa e tal. Lembra? Você tem uma ideia de nação. Lógico que, cuidado, gente, com os anacronismos, com os conceitos nos lugares certos. Mas não tem essa ideia? Então, tipo assim, será que as nações indígenas são representadas pelo Estado brasileiro? E como deve ser o Estado brasileiro para garantir que essas nações também existam aqui dentro desse grande mosaico do que é ser brasileiro? Esse é um desafio que nós temos para o futuro aí, só para provocar vocês, beleza? Mais uma questão aqui. Essa ideia de nação, aí a gente pode perguntar, por exemplo, assim, se tem algum interesse econômico, por exemplo, político, na construção da ideia de nação e Estado. Lógico que tem, a gente vai ver isso no caso da Alemanha e da Itália. Mas uma outra questão, para a gente passar para o segundo tópico, é assim, essa ideia de nação, o Estado tudo bem, a gente entende que o Estado ele não é natural, ele é construído. Né? Ninguém acredita que as fronteiras são naturais, as fronteiras são construídas. Né? Mas assim, natural ou construído, a nação, por exemplo, a ideia de nação é natural ou ela é construída? E aí a gente vai para o nosso segundo passo aqui, para o nosso segundo tópico, que é o seguinte: a ideia de nação, ela é uma construção. A ideia de nação é um processo social
construir a ideia de nação é um movimento nacionalista. Aí nós estamos falando do nacionalismo, que é essa ideia de construir a ideia de nação. Então nós temos um processo social. A ideia de nação, ou se a gente quiser chamar de nacionalismo, que é essa construção, ela é uma construção histórica. É um processo social e uma construção histórica. Então, o Max Weber vai falar, por exemplo, que essa ideia de nação, ou nacionalismo, é uma imposição elaborada por quem? Pelo grupo dominante daquele momento. Então a ideia de uma nação, um movimento nacionalista de um determinado momento, ele é uma imposição, é uma construção histórica do grupo que domina o rolê naquele momento, segundo a concepção do Max Weber. Ou seja, a ideia de nação é elaborada pelo grupo dominante. Aí você deve estar lembrando de algumas coisas de história do Brasil, tá certo, é por aí mesmo, vai lembrando. Ou seja, você tem uma unificação de um determinado território a partir da cultura de um determinado grupo, ou da ideia de nação de um determinado grupo. A ideia de nação surge a partir da visão de um determinado grupo na hora de unificar um território ali. Esse grupo dominante vai determinar quais são os rumos dessa nação, quais são os valores, quais são os heróis dessa nação. Se você pegar, lógico, criando ali a ideia de nação-estado, né, formando um país, ou num processo de independência, ou num processo de unificação. Tá confuso? Para ficar um pouquinho mais claro. No século XIX, por exemplo, isso é bem forte. Esse nacionalismo está presente no século XIX. Você tem várias construções históricas de uma ideia de nacionalidade, de formação ali de uma ideia de, nós somos uma nação, nós somos um povo. E se você parar para pensar nesses vários movimentos do século XIX de nacionalismo, qual é o grupo dominante do século XIX? Qual é o grupo forte do século XIX? Qual é a classe social forte do século XIX? É a burguesia. No entanto, você vai perceber então que portanto, você vai perceber que no século XIX, ao longo do século XIX, você tem um estabelecimento de movimentos nacionalistas. O grupo dominante é a burguesia, logo você tem a consolidação do que a gente chama de Estado burguês. A galera se reunindo ali, formando uma nação e um Estado, formando países, e com esse movimento nacionalista, em muitos casos, não todos, mas em muitos casos, é uma concepção burguesa. E aí, a ideia que se tem de nação também é uma construção, que pode ser burguesa, por exemplo, nesse exemplo que eu estou usando. Você vai fazer, a partir do romantismo, um resgate de um passado glorioso. Você vai arrumar símbolos, bandeira, hino, feriado, heróis, nome de rua, a cultura. Ou seja, vamos pegar assim, um Estado formado no século XIX por uma ideia burguesa de mundo, né? Ele vai ser, você tem ali uma nação com valores do grupo dominante. Nesse caso, do exemplo que eu estou usando, a burguesia. Mas nem sempre a burguesia. Vamos pegar o caso do Brasil, que eu acho que é mais fácil para a gente poder lembrar. Tudo isso que eu falei talvez tenha ficado um pouco confuso, mas vamos pensar assim. No século XIX, o Brasil está pensando a formação da nação, a construção, a consolidação da nação. A história do Brasil-nação é do século XIX. Qual é o modelo de nação, os parâmetros? A cultura, a arte, os heróis, a história oficial é da elite brasileira. Nesse caso, não uma elite burguesa, mas uma elite agrária. As oligarquias brancas brasileiras vão construir um processo histórico de uma construção de uma ideia de nação, ou seja, de uma ideia do que é ser brasileiro. Você já teve essa aula aqui comigo. E aí, César, como é que fica então os negros? Os negros estão de fora. Não estão nesse projeto de nação. E os indígenas? E os indígenas estão lá naquele negócio tipo cristalizado dentro de um vidro para você ficar olhando. Então aí você tem uma elite que conduz um processo de nação. Tudo isso para dizer para vocês que essa ideia de nação, ela é sim uma construção. E no momento que ela é construída, tem que ver quem é o grupo dominante. O grupo dominante daquele momento constrói uma nação à sua imagem e semelhança. Tudo bem? O Marx, por exemplo, irá dizer que a nação, ou que essa ideia de nação, né, esse nacionalismo, é uma falsa consciência, que isso não existe, que isso é construído. O Marx. Você pensa assim, César, mas como que consegue construir isso? Como que uma elite branca, por exemplo,
no caso do Brasil, consegue construir uma ideia de nacionalidade baseada nos seus valores. E os outros grupos, né? Como é que as pessoas aceitam isso? Aí você tem instrumentos ideológicos de dominação. A igreja, o Estado, as leis, a família, os valores, a escola. Aí você cria uma ideia de nação. Cuidado, eu coloquei ali, ó, cuidado, porque isso é muito perigoso. Porque toda vez que você tem um movimento um nacionalismo muito exagerado, a tendência é que os povos vão se fechando em caixinhas, então, e vão separando nós e eles. E isso é muito perigoso porque isso pode gerar xenofobia, isso pode gerar perseguição, isso pode gerar o nazifascismo, por exemplo, né? O Hitler, e é um bom exemplo desse exagero do nacionalismo, de buscar um passado glorioso, de buscar um inimigo comum, de buscar uma valorização de uma tradição que separa nós de eles, né? Isso gera guerra, isso gera conflito, e isso gera, por exemplo, o nazifascismo. Quando a Hannah Arendt, nos anos 50, vai tentar explicar as origens do totalitarismo, para tentar entender o que foi o nazifascismo, né? Ela volta lá no século XIX, Revolução Industrial, essa ideia do nacionalismo, a formação de países e potências e impérios, o imperialismo, a disputa, a Primeira Guerra Mundial mal resolvida, e aí o entreguerras é a Segunda Guerra Mundial já com o nazifascismo. Tudo bem? Tem que tomar cuidado. Eu, particularmente, tento me distanciar bastante dessas ideias nacionalistas. Aqui eu coloquei alguns quadros, né? A própria Liberdade Guiando o Povo, um evento da Revolução de 30 em Bruxelas, o Pedro Bruno aqui com a pátria, né, a construção dos símbolos ali da República no Brasil e tal. Ou seja, se você souber que a ideia, a nacionalidade, a ideia de nação é uma construção, fica muito mais fácil da gente entender o que está acontecendo pelo mundo afora. Beleza? Andemos aqui, ó. Vamos lá para a unificação italiana. É o seguinte, ó, o nacionalismo, César, eu não entendi o que é o nacionalismo. O nacionalismo é esse movimento, então, de construção de uma ideia de nação. Um movimento social, assim, é um processo social, uma construção histórica. Esse esforço para construir a ideia de nação e valorizar essa ideia de nação, a gente chama de nacionalismo. Ficou esquisito isso aqui agora, parece que eu sou um bicho correndo, né? Esse esforço de criar essa ideia de nação e valorizar essa ideia de nação é o tal do nacionalismo. Então você entendeu que o nacionalismo responde a uma questão de identidade. Aquele grupo dominante está conduzindo um processo, às vezes, que é a sua imagem e semelhança. Mas será que tem algum interesse econômico também na construção de uma ideia de nação? Ou na unificação de um território para formar um Estado? É claro que tem. Você tem interesses da ordem de mercado, países podem se formar, movimentos nacionalistas podem acontecer para aproveitar mercado, matéria-prima, mão de obra, fontes de energia, por exemplo. Existe um conceito na geografia alemã que é o conceito de espaço vital, que é do Ratzel, onde o Estado é entendido como um organismo vivo que precisa crescer e ficar forte, mas isso tem a ver com uma expansão territorial, tem a ver com espaço, unificação e expansão do território. O Estado é entendido como um organismo vivo, né? E aí, para os interesses econômicos, a fragmentação de um território, a gente tem visto isso desde a Idade Média, né? O território fragmentado ele dificulta as atividades comerciais, por exemplo, ele dificulta a industrialização, buscar e trazer matéria-prima. Então a fragmentação é um empecilho para o desenvolvimento econômico. A unificação ajuda no desenvolvimento econômico. Então se você tem um determinado lugar que você tem vários reinos ali independentes e tal, isso dificulta o processo de integração econômica entre eles. Se você tem um processo de unificação, pode ser que aquele lugar se fortaleça, né? Nessa ideia da geografia, do espaço vital e tal. Tem dois casos no século XIX que são bastante importantes para a gente, que a gente chama de unificações tardias. Porque se você pegar a história de cada país, da França, de Portugal, da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Brasil, cada país tem o seu momento ali de unificação, de formação do território, de construção da ideia de nação. No século XIX, o que acontece é que essas ideias estão ganhando punch, né? Essas ideias estão sendo ventiladas e a galera está pondo lenha na fogueira ali, nessa história de valorizar os elementos nacionais. Mas tem duas unificações que ocorrem tardiamente, dois países que se formam mais tarde, né?
Tem vários processos no século XIX, mas tem dois que são mais importantes, que é o caso da Alemanha e o caso da Itália. Vamos ver primeiro o caso da Itália. A Itália, gente, até 1860, 61, 66 ou 70, que é o fim do processo de unificação, não existia a Itália. Né? Isso aqui, esse pessoal aqui é herdeiro do Império Romano, mas o Império Romano se fragmentou e de lá para cá passou muita água embaixo dessa ponte. Então não existia a Itália. A Itália mesmo unificada passa a existir a partir de 1870. Então vou contar rapidamente como é que foi esse processo. Esse movimento na Itália ficou conhecido como Risorgimento, né? Tem dois projetos de unificação da Itália. Aí vamos para o mapa aqui, ó. Tem um projeto de unificação da Itália que vem dessa região aqui, ó, onde está Turim, que é o reino de Piemonte, na verdade Piemonte e Sardenha. Esse reino aqui tem um rei que é o Vítor Emanuel II. Então tem um projeto do norte aqui para a unificação do território. Tem uma rivalidade aqui com o Império Austro-Húngaro, tem alguns territórios que são pleiteados por eles aqui. Então existe um projeto, é uma região já rica, industrializada, e você tem ali um projeto de expansão e unificação dessa Itália. Isso deixaria essa região e esse estado que surgiria ali mais forte. Isso está sendo encabeçado pelo Vítor Emanuel II, que é o rei de Piemonte e Sardenha, e um primeiro-ministro dele lá, que é o Conde de Cavour. Beleza? Então tem um projeto de unificação aqui. Tem um outro rolê acontecendo aqui embaixo, no Reino das Duas Sicílias, onde a capital é Nápoles. Aqui vai acontecer uma revolta. Esse projeto que eu falei, gente, do Vítor Emanuel, é esse aqui, é o projeto do norte, tá? Embora esteja fora da sequência aqui que eu estou apresentando. Aqui embaixo, no Reino das Duas Sicílias, tá rolando uma revolta camponesa e tem uma galera também tentando unificar a Itália para formar ali uma república agrária. E esse movimento aqui está sendo liderado pelo Giuseppe Garibaldi. O famoso Giuseppe Garibaldi, que passou pelo Brasil, aquele da Anitta Garibaldi. Ele vai para a Itália depois e vai conduzir um processo de unificação, um exército revolucionário popular, camponês aqui, e a galera começa aqui, ó, com apoio de Piemonte, com tropas enviadas aqui, eles vão montar um exército que chama Camisas Vermelhas, e eles começam aqui a tomar toda a Itália para tentar unificar a Itália. Então você tem um processo de unificação que parte do norte, fazendo guerra, conquistando territórios e anexando territórios, e um projeto que parte do sul. Na verdade, esses dois projetos vão se encontrar. Depois, o Giuseppe Garibaldi vai aceitar o domínio do norte, né? E o Vítor Emanuel II vai ser o rei da Itália, beleza? Esse processo, então, está acontecendo tanto do norte para o sul, quanto do sul para o norte. Várias guerras, é um período muito conturbado, tem várias guerras para tentar trazer esses territórios. Por exemplo, esses territórios aqui, ó, eram de influência da Áustria-Hungria. Aí Piemonte consegue tomar. Aqui, Piemonte apoiando aqui uma revolução, uma revolta que está acontecendo dos camponeses, consegue tomar esses pedaços aqui, esses territórios das Duas Sicílias. Aqui, essa parte em verde aqui vai ser resolvido só na Primeira Guerra Mundial, só no século XX, fica para resolver. São as províncias irridentas, depois a gente vai falar disso. E aí, o mais importante desse processo é que no meio do caminho, você tem um obstáculo muito grande, que são os estados da igreja, aqui, ó, os estados pontífices. Então, tá, beleza. Vítor Emanuel, rei de um reino forte no norte do que será a Itália, né? Uma região industrializada e rica, está conduzindo um processo de unificação para tornar esse estado mais forte, está apoiando uma galera rebelde que vem lá do sul, depois eles vão se encontrar e vai unificar tudo. Só que tem um problema. No meio do caminho tem os estados da igreja católica, cara. E aí o que faz com os estados da Igreja Católica? O Papa, nesse momento aqui, está sendo protegido pelo exército francês. A França está dando proteção depois daquela aproximação do século XIX, do Napoleão, e depois do sobrinho da Napoleão com a Igreja. A França está sendo a protetora aqui dos estados pontífices, dos territórios da Igreja Católica, da sede da Igreja Católica. O Papa está ali, cara, não é pouca bosta não, mano. E aí você tem uma questão que fica sem resolução por enquanto. O Vítor Emanuel consegue unificar aqui toda a Itália, né? Consegue formar um estado só que o Papa não reconhece essa unificação. E aí tem um impasse aí que nós chamamos de questão romana. Ou seja, acontece a unificação da Itália, por fim ali em 1870, mas a região de Roma, a capital passa para Roma, inclusive, mas esses territórios da igreja não aceitam essa unificação. Isso fica num impasse que vai ser resolvido só em 1929, no governo Mussolini,
um tratado chamado Tratado de Latrão, onde o Mussolini negocia com a Igreja, e a Igreja Católica reconhece a unificação italiana, reconhece o governo italiano, em troca de que a Itália do Mussolini daria autonomia para um território dentro de Roma que fosse totalmente soberano e ligado à autoridade do Papa. Esse território hoje você conhece com o nome de Vaticano. É isso mesmo, o Vaticano vai ser formado, o que fica dos estados da Igreja Católica é o Vaticano, e isso é acordado ali em 1929 no Tratado de Latrão. E aí, cara, olha só o que aconteceu. Você tem vários reinos aqui, várias cidades independentes, lugares dominados por outros países, outros impérios, né? Quando tem essa unificação aqui, cara, a frase que fica famosa na época lá é assim, ó, nós fizemos a Itália, beleza, mas agora a gente precisa fazer o italiano, porque, inclusive, muitos imigrantes que chegavam no Brasil, a galera que chegava aqui não falava assim, ó, eu sou da Itália. Hoje, você fala, meu parente lá veio da Itália. Na verdade, ele falou, não, eu vim da Sicília, eu vim da Sardenha, eu vim da Toscana, eu vim de Piemonte. Então, é um processo complicado, porque agora você tem, a partir de 1870, essa unificação. Mas aí precisa construir a ideia do que é ser italiano. E isso vai ficar a cargo do final do século XIX e começo do século XX, essa tarefa, beleza? É assim que nasce o Estado italiano, com esses movimentos aí de unificação. E aí, para finalizar, deixa eu ver aqui, para finalizar a questão da unificação da Alemanha. Aqui a gente já falou um pouquinho disso, né, na aula da Comuna de Paris, eu citei essa guerra que eu vou falar hoje aqui entre França e Alemanha, mas é assim, isso que a gente vai chamar de Alemanha a partir de 1870, na verdade 1871, né? Você tem aqui, não era a Alemanha, era uma confederação, desde 1830 tinha um acordo ali que era uma confederação germânica. E se você pegar um pouquinho antes, muito antes, você tinha aí nessa região o Sacro Império Romano Germânico, com vários reinos, ducados e cidades, estados independentes e tal. E agora aqui, vamos pegar a cena desse momento. Em 1870, né, ou alguns anos antes ali, porque tem outras guerras importantes, você tem aqui, nessa década, 39 estados diferentes. O mais forte deles é a Prússia, tá vendo? Ó, esse mais escuro aqui, ó. A Prússia, o reino da Prússia é o mais forte deles. E a Prússia, já sendo uma região muito forte, muito rica, muito industrializada, participando da segunda fase da Revolução Industrial, tem aquela mesma ideia de espaço vital, né? Um projeto de unificação desses povos aqui, para diminuir a influência do Império Austro-Húngaro, que tinha bastante influência nessa região, e a ideia era unificar esses povos aqui sob a liderança da Prússia, e aí formar um Estado germânico, né, um Estado alemão, ou um Império Germânico Alemão, unificado. E a Prússia começa a conduzir esse processo. Ela precisa crescer para participar melhor dessa segunda fase da Revolução Industrial. Pois bem, a Prússia começa a incentivar, então, nessa região, um sentimento germânico, um nacionalismo, uma ideia de pertencimento entre esses povos, para dar unidade a isso e crescer militarmente, crescer economicamente, né, crescer politicamente. A ideia de que esse povo tem uma identidade, tem uma questão de pertencimento, ser germânico, né? Que isso é uma questão histórica, desde o Sacro Império Romano Germânico, aí passa pela Confederação Germânica e está na hora de formar um grande império unificando esses povos. E aí, não vamos esquecer que nós estamos na casa de 1870, está rolando o imperialismo, várias disputas, várias guerras, e aí tem muitas guerras ali que são conduzidas por um cara chamado Otto von Bismarck, que é o primeiro-ministro da Prússia, né? E ele consegue espalhar esse sentimento de nacionalismo entre eles. E a cada vitória nessas guerras por território, aqui ao norte, ao sul, ele vai fomentando essa ideia de, ó, tá vendo? Nós somos um povo diferente, tá? Aquela ideia que depois o Hitler vai pegar e vai potencializar, né? Por isso que o nacionalismo é perigoso. E aí tem uma guerra que é importante, em 1870, que é rivalizando aqui territórios da Alsácia e Lorena, cara, esse pedaço aqui conturbado até a Segunda Guerra Mundial, rivalizando territórios aqui, essa Confederação Germânica entra em guerra com a França. É a famosa Guerra Franco-Prussiana, que vai de 1870 até 1871, comecinho do ano ali assinado um acordo de paz, né? E é nessa guerra que
que se unifica a Alemanha, portanto, que vai surgir a Alemanha. A partir daqui, a Alemanha se unifica de novo. Aí vai surgir uma ideia ali de segundo Reich, né, o segundo Império Alemão. A primeira vez que isso foi um império foi lá no Sacro Império Romano Germânico. Aí depois de várias fragmentações e tal, agora a gente conseguiu unificar de novo. É o segundo Reich. Depois vem o Hitler lá na frente, quando ele unifica tudo, ele fala, agora é o terceiro Reich. Eu não estou tomando nada que é dos outros, eu estou pegando apenas aquilo que já era nosso há muito tempo. Mas guarda isso para a aula certa lá na frente. O tratado famoso que unifica a Confederação Germânica e forma a Alemanha é o Tratado de Frankfurt, assinado em 1871. Tudo bem? Nasceu aqui a Alemanha, então, numa guerra contra a França. Duas questões importantes que merecem a nossa atenção para o futuro. Primeira delas, você tem uma França derrotada nessa guerra, você tem uma França que perdeu territórios, você tem uma França humilhada. Lembra da festa lá no Palácio de Versalhes, a coroação do Guilherme, né, como o imperador do Reich, né, do segundo Reich alemão, dentro do Palácio de Versalhes. Então tem uma rivalidade histórica aí que ainda vai voltar aqui para as nossas aulas entre a Alemanha e entre a França. Versalhes, o Tratado de Versalhes não é à toa que é feito lá. Depois você tem um ressentimento da Alemanha com a França, aí tem a questão do Hitler, a gente vai passar em tudo isso. E, por fim, uma outra atenção que a gente tem que tomar é a seguinte, para os próximos capítulos. Quando nasce, cara, quando você unifica isso aqui, não vamos esquecer que aqui a ética protestante, o espírito do capitalismo fez muito sucesso. Aqui é a região do Martinho Lutero, cara. Essa região é industrializada, o capitalismo está se desenvolvendo, tem uma burguesia forte, tem uma nobreza atuante. Cara, essa região é muito forte. E aí, essa galera aqui unificada vira uma potência europeia. A Alemanha, em 1870, chega no rolê. Tava faltando só unificação. Cara, a hora que unifica, a Alemanha chega. E a hora que ela chega, os caras estão dividindo o mundo. Lembra do imperialismo, né, o colonialismo? A gente vai ter essa aula aí na sequência. A hora que a Alemanha chega, o segundo Reich, o Império Alemão, eu falei, o que sobrou para nós aí? Não tinha sobrado nada, os caras já tinham dividido tudo. Tanto é que a Conferência de Berlim acontece em Berlim, na Alemanha. Porque os caras falam, não, como assim não tem nada nosso aí? Tem que dividir. E aí ela chega, vamos dizer assim, atrasada nessa partilha da África e da Ásia e tal. E aí começa a se acirrar muito ali a disputa entre as potências. A França, a Alemanha, o Reino Unido, cara, a Bélgica, eles vão se... o Império Austro-Húngaro, né? Eles vão se resvalando ali até fazer boom, igual aquela explosão lá do Líbano. Até acontecer o grande conflito dessa rivalidade imperialista e dessas potências que se formaram aqui. A Primeira Guerra Mundial. Mas isso é uma cena só lá na frente para a gente poder chegar nesse ponto aí. Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês. Passamos aqui pelo conceito de Estado-nação, o nacionalismo, né? Esse movimento de valorização ou de estimulação aí dos símbolos nacionais, mas sempre tem um grupo ali que está tocando esse projeto conforme sua imagem e semelhança. A unificação italiana e a unificação alemã. E essa foi a aula 37 do nosso rolê. Beleza? Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, fui!